Muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém, igreja? Essa é a palavra, né? Muitos, né, estão deixando para ficar com pai e mãe e deixando de ir para a igreja. Muitos estão deixando de buscar o Senhor. A gente fala para as pessoas, meu neto em primeiro lugar, falo, vai para a igreja. Aí onde você mora, todos os lugares aí tem igreja, mas ele não vai. Só que aí na hora que Jesus começar a apertar, porque eu já tive muitas experiências, né? Porque às vezes a gente deixa de fazer uma coisa, de ir para a igreja, vai para outro lugar, e Deus não se agrada disso. Nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Amém, igreja? Amém. Eu quero deixar aqui uma palavra aqui que eu... Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra de mensagem para o meu pastor, que hoje é dia do pastor, né, pastor? Amém. Que diz assim: pastor, obrigado por ser um guia tão dedicado. Sua presença é um presente de Deus na nossa igreja e na nossa vida. Que o Senhor continue abençoando sua vida e ministério. Agradecemos por sua orientação, sabedoria e fé inabalável. Sua dedicação ao trabalho do Senhor toca nossos corações diariamente. Amém. Que Deus venha te abençoar cada vez mais. Que Deus venha, né, continuar te dando livramento por onde você andar, porque está perigoso mesmo. E temos, às vezes, nós temos que vigiar mesmo, que o negócio está feio, né? Lá em casa é assim, os cachorros, quando escutam tiro ou fogo, ficam tudo com medo. E a gente é a mesma coisa, amém? Os cachorros saem tudo correndo. É. Pode soltar aí, por favor. Gemidos que palavras não pode explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder.
posso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos nem olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos nem olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Glória a Deus. Deus está nesse lugar, igreja. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é especial em nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero deixar outra palavra aqui em Tiago, que diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Temos que ter fé, né? Buscar bastante ao Senhor, ter fé naquilo que nós pedimos, né? Pedindo saúde. Às vezes as pessoas, né, desistem de pedir saúde, para abrir porta de emprego, prosperidade. Tem gente que perde a fé, sai até da igreja. Mas não é assim que temos que fazer. Temos que buscar o Senhor e permanecer na presença do Senhor, porque sem Ele não somos nada. Amém, igreja? Glória a Deus. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Amém. Amém? Estou com problema de resfriado, estou com tosse, garganta inflamada, mas é assim mesmo, não podemos deixar de adorar o Senhor. A garganta dá umas falhas. Se você pensa que está tudo terminado,
posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre e não falha. Não duvide do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse, tome posse, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Tome posse, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim em 1 Pedro, diz assim: irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Eu quero nesta noite parabenizar todos os pastores, né, da face da terra, todos os pastores que eu conheço, meu pastor lá do Alcântara, meu pastor daqui, todos os pastores, né, que Deus venha continuar abençoando, que todos os pastores venham buscar as suas ovelhas perdidas que estão por aí, que saem das suas igrejas, e que Deus, né, Deus está requerendo, né, daquelas pessoas que saíram das suas igrejas, que venham voltar, né? Então eu falo para cada pastor da face da terra: vão buscar as suas ovelhas perdidas. Amém? Amém. Que Deus venha abençoar vocês nessa noite. E eu quero dar os parabéns para todos os pastores, que hoje é dia do seu aniversário. Amém? Vamos orar pelas ofertas nesta noite, para que Deus venha abençoar, multiplicar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nesta noite eu venho entregar a todos aqueles que vão te ofertar ao Senhor, que o Senhor não deixa que venha faltar o alimento de cada dia, que o Senhor venha visitar nossa despensa, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha visitar, Senhor, nossa despensa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus.
Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta a Ele ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, Tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta a Ele ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me
pastor Henrique para orar para o pastor Carlos trazer a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor. Amém, pastor? Abaixa um botãozinho assim. Santo Deus e Pai, nós entramos na Tua presença nesta noite, entregamos o Teu servo nas Tuas mãos, venha colocar sobre ele a Tua unção, a Tua sabedoria, coloca as Tuas palavras no lado do Teu servo, para que ele venha falar não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. E abre os nossos ouvidos para entender a Tua palavra. Entregamos o Teu servo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Maravilhoso é Deus que tudo pode. E nós só temos a agradecer a Ele. É muito bom nesta noite, mais uma vez, estar aqui para anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é tempo de bênção, é tempo de nós estarmos frutificando na seara do nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos visitado, e ainda nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. São tempos assim tenebrosos, como diz as Sagradas Escrituras, e eu quero realmente estar nesta noite falando desses tempos difíceis, né? Quero estar buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar, e quero convidar a igreja a estar abrindo a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 23. Amém? Aleluia. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 23. Aleluia. Nós estaremos aí falando, aleluia, do poder sobrenatural de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Todos lá? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 23. Aleluia. Amém? Amém. Glórias a Deus. 1 Tessalonicenses. Isso, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo seja plenamente preservados, aqui está dizendo conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Nós temos vivido um tempo que muitos têm olhado para os encantamentos deste mundo. Nós estamos vivendo um tempo que as distrações têm tirado a igreja do foco. Muitos têm se distraído com uma coisa, se distraído com outra, e esses subterfúgios que têm tirado a humanidade do alvo têm entrado dentro da igreja. Talvez nós não percebemos como
Deus quer que nós vivamos. E às vezes a gente fala, não, é uma coisa simples, é algo assim que não tem nada a ver. Muitos têm usado essa palavra. Talvez a gente fala num inocente jogo de futebol. E a gente precisa entender que muitas coisas têm tirado as pessoas do foco, que é Deus. Aleluia. Que é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vigiar nesses tempos trabalhosos. E quantas vezes eu já presenciei, quantas vezes eu já vi certas situações de um pai, ele chegar do trabalho e parar no bar, parar numa tendinha e não ir para casa. Quantas vezes aquela família, por causa de distração do pai, distração com a bebida, com a cerveja, com o cigarro, e essas distrações tiravam o leite da boca do filho, tiravam o feijão e o arroz da boca do filho. E a gente sempre, a gente diz, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E algo assim que o Espírito Santo ele vem e nos incomoda. E às vezes a gente olha para a gente mesmo e a gente diz assim conosco: ah, isso é coisa da minha cabeça, isso não tem nada a ver. Mas o Espírito Santo ele nos incomoda a respeito de situações que nós precisamos tomar decisões e nós não tomamos as decisões que o Espírito Santo vem e nos inquieta. O Espírito Santo ele vem e nos fala, mas muitas vezes nós ficamos como marionetes na mão do inimigo de nossas almas. Nós não firmamos, conforme Jesus Cristo diz que o inimigo de nossas almas, ele não firmou na verdade. E muitos de nós não temos firmado na verdade que é Cristo. E muitos subterfúgios têm entrado dentro da igreja. E a gente fala, não, hoje foi um culto maravilhoso. E o que você recebeu no culto? O que você, alguém falou para você que você está tão satisfeito? Será que Jesus ele foi o centro das atenções dentro desse culto que você está tão maravilhado? Será que o Espírito Santo te incomodou para você se consertar? Será que você chorou por causa de alguma coisa que você deixou de fazer, que o Espírito Santo estava te incomodando? Ah não, fiquei maravilhado porque eu recebi uma profecia que eu vou ter uma casa, que eu vou ter um carro. Ah, eu fiquei maravilhado porque eu pulei no Espírito, eu falei em línguas. Eu fiz uma coisa, eu fiz outra. Eu corri a igreja inteira. A gente precisa estar revendo os nossos conceitos em relação àquilo que o Espírito Santo tem nos falado. Ontem eu estava dentro de casa e de repente o Espírito Santo ele veio e ele falou comigo: olha, não tem agradado do que está acontecendo. E eu fiquei incomodado, aquilo me desorientou e eu fiquei realmente assim, inquieto com aquela situação. E o Espírito Santo olhou para mim e falou: você é uma marionete. Não estou falando uma pessoa que senta no banco, vem para ouvir a palavra. Não estou falando de uma pessoa que está vindo pela primeira vez. Eu estou falando que o Espírito Santo ele estava falando com o pastor. E esse pastor, o Espírito Santo estava falando comigo. E eu falei assim: eu não posso ficar assim. O Espírito Santo está falando comigo, eu preciso tomar decisão.
E eu tomei a decisão que o Espírito Santo estava falando comigo, e a gente precisa agir dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Às vezes a gente olha com os nossos próprios olhos dentro da nossa casa e a gente não toma atitude, e a gente precisa tomar atitude a respeito do que o Espírito Santo está falando com a gente. E às vezes a gente vai empurrando com a barriga, e a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo, e a gente vai levando conforme pode, mas vai chegar um momento, amados irmãos, que não vai ter mais jeito. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ir avante. Nós não podemos retroceder, mas para ir avante, amados irmãos, nós precisamos estar limpando o caminho, assim conforme a palavra diz a respeito de João Batista: olha, endireitai o caminho do Salvador. Todo monte ou outeiro será aplainado. Aleluia. A gente precisa entender, e ele veio com a palavra, amados irmãos, e a primeira palavra que sai da boca de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a gente precisa, nesses últimos tempos, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós precisamos entender que se o Senhor olhasse, amados irmãos, o pecado do mundo, todos nós seríamos destruídos. E nós precisamos buscar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está direcionando o crente. O Espírito Santo, ele está falando. Mas quantas coisas têm acontecido dentro da igreja? Quantos pastores, amados irmãos, têm se relacionado com menininhas dentro da igreja? Quantos pastores têm vivido uma vida de homossexual? Quantos pastores têm vivido em adultério? Quantos dentro da igreja não se arrependeram conforme deve se arrepender? Aleluia. E Jesus, ele está às portas, Jesus, ele está falando, e ele está voltando. Então a palavra do Senhor, ela quer dizer, amados irmãos, para mim e para você, conforme nós lemos aí na palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, a qual o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos falado a respeito dessa palavra gloriosa que é a sua palavra, para nós estarmos dando atenção que ele tem falado. Ele diz assim: o mesmo Deus de paz, aleluia, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que nós estamos irrepreensíveis? Conforme essa palavra, ela tem dito para mim e para você. Será o que nós temos feito diante do Senhor? Será o que nós temos buscado? Muitas vezes, amados irmãos, nós não sabemos como pedir ao Senhor, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo, ele fala assim: se vós hoje ouvirdes a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações. Aleluia. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos estar nos colocando diante do Senhor. Eu estava conversando com o pastor Eisen, e estava falando com ele a respeito de que ouvi uma notícia na televisão, no jornal hoje, e essa notícia estava falando: os evangélicos cresceram no Brasil. De 21% de evangélicos no Brasil, eles foram para 28% de evangélicos no Brasil. Estão crescendo, isso me alegrou muito o coração. Mas uma coisa, o pastor Eis me diz: não, a igreja está inchada. Está inchando. Por quê? Porque imagine se fosse evangélicos convertidos ao Senhor. Imagine se fossem homens e mulheres dotados do poder da palavra de Deus, homens e mulheres disciplinados segundo o poder do Espírito Santo. Seria muito diferente. O que nós temos vivido nesses últimos dias, quando Jesus está às portas? Qual é a nossa realidade?
Muitos ainda, amados irmãos, assim conforme a palavra vai dizer a respeito de João, né, e seu irmão, e eles falaram com Jesus: olha, prepara um lugar para a gente, um à direita, outro à esquerda. E eu tenho falado com Jesus: Jesus, ó, se tiver um cantinho lá no céu para mim, pode ser um cantinho lá onde fica a geladeira, já está bom. A gente precisa entender, amados irmãos, que ganhar o céu não é de qualquer maneira. Ganhar o céu, amados irmãos, às vezes a gente está pensando que é coisas assim simples. Não é simples. O céu é tomado por esforço. O céu, ele é tomado por esforço. É claro que nós vivemos o tempo da graça. É claro que Jesus, ele nos resgatou. Mas ele diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Aquele que quer vir após mim tem que negar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, a sua esposa, os seus filhos. E até ele mesmo. Se ele amar a sua própria pessoa mais do que a minha, ele não é digno de mim. Nós precisamos entender isso. Ele diz: aquele que não ajunta comigo, ele espalha. Aquele que não está comigo, ele está contra mim. E a gente precisa amar ao Senhor. A gente precisa buscar ao Senhor. A gente precisa se entregar ao Senhor. Ainda mais nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Nós precisamos deixar quantas coisas para trás para viver uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós precisamos viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa palavra, aleluia, que nós, aleluia, estamos falando, eu quero, com vocês, nós colocarmos diante desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um tempo que nós precisamos nos preparar ou melhor dizendo, para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás. Então, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma realidade que todo cristão deve viver nesse momento. Por diversas vezes a Bíblia fala sobre a importância da igreja esperar ansiosamente pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos ter essa esperança. E como nós vivemos essa esperança? Essa esperança, nós temos que viver pedindo perdão a Deus todos os dias, vigiando, orando, porque o Senhor, ele vai dizer para nós vigiarmos, porque ele virá como um ladrão na noite, quando ninguém estiver esperando, ele virá. Nós precisamos entender isso, mas às vezes, amados irmãos, a gente sai para algum canto, estou falando no sentido generalizado, aí tem uma mulher bonita ali naquele canto, a gente olha mais ou menos 20 homens paquerando aquela mesma mulher. Aí um daqui, outro dali e tal, até mesmo dentro da igreja chega uma mulher bonita, o cara olha assim e fala: não, chegou aí um pedaço de mau caminho. Está buscando dentro de si, está falando consigo mesmo, e a gente precisa vigiar. Quantas vezes passa essas mulheres aí na rua com um shortinho desse tamanho, aí os olhos daquele homem que diz que é de Deus, aí ele sai assim acompanhando e vai junto. A gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor está falando: santificai-vos. Nós precisamos nos santificar para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está pedindo para a gente se santificar, arrepender e buscar a sua face, com jejuns, com orações. Então ele fala: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Considerai isso. Se o pai de família soubesse que qual é a vigília da noite,
aleluia, que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Quem é, pois, o servo prudente e fiel, aleluia, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo desta maneira. Então nós precisamos servir. Está aí em Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 46. Nós precisamos, enquanto o Senhor está ausente, mas o Espírito Santo está presente, nós precisamos nessa ausência, porque ele disse: eu vou para o Pai, deixarei o Consolador. O Consolador está onde? Está dentro de mim. O Consolador está dentro de você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Consolador, ele está regindo a minha vida. O Consolador está regindo a tua vida. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar, aleluia, as obras das trevas e buscar realmente a presença do Senhor. Então, ao longo da história da igreja, muitos homens e mulheres se levantaram afirmando terem recebido uma revelação especial acerca do dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que esse tipo de comportamento é típico de falsos mestres. Em seu, aleluia, em seu sermão escatológico, Jesus deixou claro que apenas o Pai é quem conhece a hora que Ele há de vir. Embora a Bíblia não nos revela o momento exato, Ele nos adverte sobre os sinais que precederiam o fim dos tempos. Diante de tais coisas, o papel da igreja deve ser vigilância, pois, aleluia, esse grande dia será enorme, aleluia, de alegria para os santos, aleluia, e de grande terror para os ímpios. Imagina, amados irmãos, imagina, a gente olha na história das Sagradas Escrituras, a história da igreja, a história do nosso Deus, né? Desde o princípio. E se a gente for olhar, não são muitos que são salvos, são poucos. A gente olha que a Bíblia ela vai falar que Noé é pregoeiro da justiça. Ele evangelizou, ele pregou durante 120 anos. Nenhuma alma se converteu durante 120 anos. Ele anunciando a palavra do Senhor. E ali ele falava sobre o dilúvio, a justiça de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que Noé entrou na arca e ninguém viu. Deus fechou a arca com as suas próprias mãos. Porque se fosse Noé ia abrir para salvar esse povo todo. Porque ele ia ficar com pena, ia ficar com dó. Mas Deus, Ele sabe, amados irmãos, e a palavra do Senhor diz que não tem ali o ímpio por inocente, não inocente por culpado. A gente precisa entender que Deus, Ele está nos advertindo ainda hoje, nesse momento aqui agora. Nós precisamos nos lapidar, nós precisamos fazer uma varredura dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, nas palavras que nós pronunciamos, aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos fazer uma varredura. Nós precisamos passar uma vassoura de fogo do Espírito Santo de Deus e falar assim: eu quero e preciso ser limpo, eu preciso verdadeiramente ser moldado segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas vezes, amados irmãos, não é isso que tem acontecido. Se eu sou uma mulher bonita, no caso das mulheres, eu vou bem favorante, né? Eu quero estar sensualizando, eu quero provocar aqueles que estão à minha volta. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar assim: olha, sai, espírito de Jezabel. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo,
clamar a Deus. Hoje eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte estava falando, ele estava pregando, e um desses pessoas que faz lives, ele apanhou alguma coisa que o pastor Cláudio estava falando, e ele estava dizendo que tem pedido perdão a Deus. E a gente entende o por causa disso. Eu não sei, que hoje em dia a gente vê poucas conversões, poucas pessoas que levantam a mão para Jesus. Talvez no evangelismo as pessoas estão dentro das suas casas, à direita, à esquerda, e a gente está ali no evangelismo, não sai uma pessoa de dentro de casa para ouvir a palavra do Senhor. Eu lembro que a gente fazia evangelismo um tempo atrás, quantas pessoas saíram das suas casas para vir, para estar junto ali com a gente, ouvindo a palavra, cantando louvores. Eu lembro disso ainda. E por que eu estou falando isso? Todas as vezes que eu ouço uma pregação, todas as vezes que eu estou numa igreja, todas as vezes que tem pastores anunciando a palavra e eu ali junto, a vontade que tem é de levantar a mão de novo. A vontade que tem é de converter de novo, é de falar assim: eu quero receber Jesus de novo, eu quero receber Jesus toda hora, todo momento. Eu sei a necessidade que eu tenho dele. Será que nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão com os corações cauterizados, com a mente cauterizada, os olhos com escamas, os ouvidos agravados, que quando a palavra é anunciada, a gente não se vê mais uma lágrima caindo do rosto, a gente não se vê as pessoas rendendo? Quantas pessoas vão ao culto e saem assim, triste do culto, fala: pastor, não falou nada que me interessava, eu não gostei do culto hoje, não gostei dos louvores. A gente volta para casa criticando, fala: o louvor hoje foi uma porcaria. Quanto eu já vi isso, já ouvi também. A gente precisa entender que o culto não é feito para pessoas, o culto é feito para Deus. A gente vem dentro da igreja para honrar a Deus, para louvar, para engrandecer o seu nome, não para adorar pessoas. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele não veio para persuadir a homem algum, para massagear ego de ninguém. Aleluia. E a gente precisa entender isso, mas muitas vezes, amados irmãos, a gente quer tapinha nas costas. A gente sai de cima do púlpito, a gente quer que as pessoas dizem assim: você louvou belissimamente. Não é assim. A gente precisa agradar a Deus, a gente precisa se satisfazer dentro de nós mesmos, falar: hoje eu louvei conforme a palavra do Senhor me diz, com amor, com pureza de coração, eu me entreguei de corpo e alma para o Senhor. E sei e creio que o Senhor recebeu os meus louvores. A gente precisa fazer isso. A gente precisa realmente dar lugar ao Espírito Santo para Ele fazer da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos deprimidos, nós estamos vivendo em depressão, nós estamos chorosos por causa de coisas deste mundo, mas nós não choramos, nós não ficamos deprimidos, tristes por causa que Jesus morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Nós precisamos mudar as nossas atitudes, o nosso jeito. Nós precisamos estar de olho na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja deve aguardar a volta de Cristo ansiosamente, com grande expectativa e alegria diante de algumas realizações humanas nessa terra. Muitas vezes deixamos o pensamento sobre a volta de Jesus em posição secundária em nossas vidas. Planos e projetos, como por exemplo casamento, formatura, nascimento de filhos, sucesso profissional, aposentadoria e outras coisas mais, acabam desviando a nossa atenção. E não é raro algumas pessoas se pegarem em momentos pensando em algo como: Jesus, eu espero a sua volta
mas deixe-me conquistar isso primeiro. Precisamos ter fixado em nossa mente que há nada mais satisfatório do que a presença de Jesus. É impactante e divertido para o verdadeiro cristão do que a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda vinda, será um momento assim glorioso para a igreja. E será um momento glorioso para nós. Aleluia. Nós precisamos pensar nisso. Esse momento deve ser uma prioridade na vida da igreja. Uma observação que podemos fazer em relação à revista e aplicação da parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25. Na verdade, essa parábola é reconhecida como a que possui a interpretação mais difícil entre todas as outras. Entre todas as outras parábolas. Estudiosos, muito capacitados, se divergem sobre qual seria a interpretação correta desse ensino de Jesus. Os principais debates ficam de identificar quem são as 10 virgens, tanto loucas como prudentes, e o que a figura do azeite, e o que é a figura do azeite, o que ele representa. Sobre isso podemos dizer que todas as diferentes interpretações possuem as suas dificuldades, seja como for. É certo que a mensagem principal da parábola é alerta, vigilância. Porém, essa vigilância não está em nenhum momento relacionada ao sono, e sim ao fato de possuir ou não o azeite. Dessa maneira equivocada, foi colocada na revista que muitas pessoas estão adormecidas, como as virgens loucas. Porém, não foram apenas as loucas que adormeceram, mas as prudentes também dormiram. Dessa forma, tal analogia não pode ser feita. Qualquer comparação deve ser focada na figura do azeite e não do som. Nós precisamos entender que a figura do azeite, o azeite nas Sagradas Escrituras, simboliza o Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, observando a tudo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Nós precisamos entender, nós não podemos deixar de agir quando o Espírito Santo fala conosco. E muitas vezes a gente fala, não é da minha cabeça, não, deixa eu dormir mais um pouquinho, não, eu não vou tomar uma atitude agora, eu vou empurrando com a barriga, mas a gente precisa tomar as atitudes. Uma das atitudes melhores que nós podemos tomar é a oração. Nos momentos difíceis, a missionária Néia estava falando aqui a respeito da oração, a respeito da busca, a respeito de se entregar, a respeito de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos, então, dar direção à nossa vida, de acordo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Não podemos voltar atrás. Então, atitudes errôneas diante da realidade da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas agem de forma inconsequente diante da promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, a Bíblia nos ensina que qualquer comportamento contrário à vigilância não é atitude de quem realmente é nécio, ou melhor dizendo, é nascido de novo. Muitos estão dentro das igrejas, em alguns casos, até mesmo em posição de destaque. Oram de forma comovente, pregam com eloquência, escrevem livros que muitos leem, compõem música que muitos cantam, mas possuem uma fé histórica. Não são novas criaturas,
são condutas que podem enganar os homens, mas não enganam a Deus. A fé, aleluia, que possui, não produz uma verdadeira esperança para mantê-los preparados. Então nós precisamos ter uma fé renovada a cada dia, a cada instante. Nós precisamos deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações. Aleluia. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para falar conosco, muitas vezes em sonhos. Muitas vezes nós encontramos pessoas pelas ruas e as pessoas vão testificar daquilo que Deus quer fazer na tua vida, daquilo que Deus quer operar em você. E nós precisamos, amados irmãos, sair da mesmice. Às vezes a gente faz as mesmas coisas sempre. Não, Deus quer que andemos em novidade de vida. Amém? Então vamos andar em novidade de vida. Quando a gente volta aqui um pouquinho no capítulo 19, ele vai dizer assim: não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda a aparência do mal. É isso que ele está dizendo. Então Paulo, ele compara o extinguir o fogo do Espírito como o desprezo e rejeição às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, tais como a profecia, reprimir ou rejeitar o uso correto de adornos da profecia ou de outros dons espirituais, resultará em perda em geral da manifestação do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo a favor dos crentes é descrito aí em João capítulo 14, versículo 26, e vários outros versículos nas Sagradas Escrituras vai nos falar a respeito do agir do Espírito Santo dentro da igreja e no crente. Então nós não podemos, amados irmãos, de maneira nenhuma deixar de ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. E ela, em nome de Jesus, ela vai realmente nos mudar, fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Então o apóstolo, na segunda epístola, no capítulo 3, deixa claro que escarnecedores duvidarão da promessa que Cristo nos fez. Eles darão com muitos, já tanto tempo ouço isso e nunca nada aconteceu. Meus avós já pregavam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele ainda não voltou. Mas um dia o apóstolo adverte: o Senhor virá e surpreenderá os ímpios como um ladrão de noite, e será um dia de grande terror e de perdição para cada um deles. Então nós precisamos ficar na vigilância. Então, atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. A vigilância de estar pronto à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperá-lo a qualquer momento, pois sabemos, glórias a Deus, o dia nem a hora. Nós não sabemos o dia nem a hora. Pode ser que estamos em uma semana da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como pode ser que estamos há 2000 anos desse momento. Não sabemos. Por isso devemos estar vigilantes, aguardando com zelo a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigiar temporariamente é inadequado e não condiz com o padrão de quem verdadeiramente é salvo. Novamente, como a parábola das 10 virgens, estar preparado também é estar pronto para uma longa espera. Mateus capítulo 25, verso 5. Essa espera separa o sábio do tolo, o crente do verdadeiro, do crente nominal. A fé histórica não é capaz de manter alguém em constante vigilância
Apenas a fé salvadora é quem mantém acesa em nossos corações a chama que arde, o desejo pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos ansiar pela vinda de Cristo. Nós falamos todos os dias no culto: Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos falar: olha, eu tenho um coração para Cristo. Eu quero experimentar a volta do glorioso Deus de Israel, a buscar a mim, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Então, santificação. A santificação é um processo progressivo e que será concluído aqui nesse mundo. Ela está diretamente ligada à conduta do verdadeiro salvo, ou seja, para aquele que nasceu de novo, a santificação é algo irresistível. Isto, porque o Espírito Santo que nos leva à santificação, pois o mesmo, sendo regenerados e selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa esperança, conforme está aí em Efésios capítulo 1, versículo 14. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 14. Nós precisamos ter esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse microfone, ele resolveu apitar, né? Meu Deus. Então, o que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da glória de Deus. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, tem cuidado de nós. Nós precisamos colocar a nossa vida em Cristo. Precisamos mortificar o pecado que ainda habita em nós devido à natureza caída do nosso velho homem. Quando percebemos isso, então compreendemos que a santificação só é possível para quem é nova criatura, pois não tem como lutar contra o velho homem se não houver uma nova natureza em nós. Infelizmente, muitas pessoas entendem errado o que é santificação e acreditam que precisamos nos santificar para podermos ser salvos, quando na verdade nós nos santificamos porque somos salvos. E entendemos errado, definiremos a santificação como um tipo de passaporte para a salvação. Porém, o correto é que a santificação é o comprovante que reflete a nossa salvação através da prática de andarmos segundo a vontade de Deus, de andarmos segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos andar conforme o Senhor quer que venhamos andar. Então, nós precisamos ser irrepreensíveis. Glórias a Deus. Jesus, ele nos adverte pelo fruto. Assim, de novo, a graça salvadora de Deus nos ensina um novo padrão de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, fala exatamente isso, porque a graça salvadora de Deus, aleluia, se há manifestado em todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, aleluia, e às concupiscências, a nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, especial, zeloso em boas obras. Então nós precisamos ser zelosos na presença do Senhor. Na conclusão, eu quero falar desta maneira. Em muitas igrejas não prega mais sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o fim de todas as coisas. As pessoas estão mais preocupadas
em juntar tesouros em igrejas, pregar um evangelho antropocêntrico, ao invés de se preocuparem com o que realmente importa, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tudo isso já nos foi avisado. A apostasia alastraria no mundo. A imoralidade seria o novo padrão aceitável e evolutivo de sociedade. Nesse cenário, só estava vigilante a verdadeira igreja de Cristo. Esse dia será glorioso para os salvos e de surpresas e horror para os ímpios. Afinal, o novo céu e a nova terra não haverá nenhum intruso. Então, está na hora de nós orarmos, está na hora de nós clamarmos, está na hora de nós enveredarmos pelo caminho. E o caminho é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai em relação à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que aqui estiveram, ó Pai, aqui, Senhor Deus, nos auxiliaram nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia dos pastores, ó Pai, abençoa os teus servos. E seja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, aí do alto céu, Senhor Deus, lugar da tua habitação. Ministra sobre eles, ó Pai, com carinho, com amor, ó Pai. Fala com eles, ó Pai, a respeito do teu evangelho. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, cheios do teu Espírito, da tua presença santa, que teus anjos, ó Pai, estejam acampados ao redor dos teus filhos e filhas, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que cresçam, Pai. Pai, multiplica, Senhor Deus, aleluia, sobre a vida, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus, aleluia, os teus dons espirituais, ó Pai. Manifesta, Senhor Deus, com poder e grande glória, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós possamos crescer a cada dia. Manifesta em nós, Pai, através, aleluia, da virtude do Espírito Santo. Não nos deixe só. Perdoa cada dia, cada instante, que venhamos, ó Pai, chorar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, pelos nossos erros. Perdoa os nossos pecados. E seja, Senhor, nos sarando, Senhor, das enfermidades, ó Pai. Oh Deus, toma, Senhor Deus, a cada um de nós, coloca as tuas mãos santas, Pai, sobre, Senhor Deus, a nossa cabeça, Senhor Deus, purifica todo o nosso corpo, ó Pai. Ministra, aleluia, sobre aqueles, ó Pai, que está, Senhor Deus, ministra a tua cura sobre aqueles que estão, Senhor Deus, nos hospitais, ó Pai, na UTI, no CTI, Senhor Deus, aleluia, no coma. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aqueles que estão, Senhor Deus, nas suas casas, Pai, doentes, ó Pai, nós te pedimos encarecidamente, Pai, vá, Senhor Deus, visitando, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, do pastor Eis, ó Pai, da sua saúde, cuida, Senhor Deus, da saúde, Senhor Deus, da missionária Lucinéia, do Senhor Manuel, ó Pai, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, dos meus filhos, dos filhos, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, toma, Senhor Deus, os nossos amados irmãos que estão conosco, ó Pai, através das lives, ministra, Senhor Deus, poderosamente, nós te pedimos, ó Pai, cuida, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus, mais uma vez quero dizer ao Senhor, ó Pai, que a tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que os campos já estão brancos, ó Pai, mas trabalha a tua igreja, Senhor Deus, para a tua seara, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, frutificar na tua presença, Pai. Toma, Senhor Deus, os nossos pastores ali, Senhor Deus, no lote 1000, Senhor Deus, abençoa os pastores da aliança, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a minha esposa, Senhor Deus, que está de viagem de volta, Senhor Deus, para o Rio de Janeiro. Protege, guarda, livra de acidentes, incidentes, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, a dona Cleci, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, o Odismar, toma o Sr. José, Senhor Deus, a Adriana, toma também, eu te peço, Pai da Isabel, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, a dona Valéria nas tuas mãos, ó Pai, opera sobre ela, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, aleluia,
a Jaciana, Senhor Deus, cuida dela, Senhor Deus, que todo espírito maligno, ó Pai, há de cair por terra, que ela venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, o nosso vizinho da direita, da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a nossa semana nas Tuas mãos, que seja uma semana frutífera. Nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar recebendo do Senhor, ó Pai, um presente especial, Senhor, nessa semana, Senhor Deus, para que estar, Senhor Deus, indo mais além, Senhor Deus, porque os Teus filhos, ó Pai, têm compromisso, ó Pai, muitas vezes com aluguel, Senhor Deus, com o pão de cada dia. Então traz o soldo necessário, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cuida, Senhor Deus, do nosso bairro Cascadura, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, cada bico, cada viela, venha passar, Senhor Deus, aleluia, com a Tua vassoura de fogo, queimar, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor, todo espírito que não louva o Teu nome, Pai, esteja partindo em retirada, em nome de Jesus Cristo. Toma a diaconisa da Cília, Pai, dá saúde a ela, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Vai indo de encontro também ao nosso amado irmão Luiz, Senhor Deus, guarda ele, Senhor Deus, guarda todos os nossos amados irmãos, em nome de Jesus nós oramos, amém. Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, que todos fiquem na paz, que Deus esteja abençoando, uma boa semana para todos, em nome de Jesus.